Se hoje o seu corpo parece cansado, mas a sua mente continua acordada, se existe um peso silencioso nas suas emoções, uma tensão difícil de explicar, ou aquela sensação de que você está tentando ser forte há tempo demais, esta meditação foi feita para acolher você com calma, profundidade e presença. Talvez o que você precise agora não seja lutar mais um pouco, nem entender tudo, mas apenas permitir que uma sensação de cuidado comece a tocar, suavemente, o seu corpo, a sua mente e o seu coração. E enquanto você se acomoda para ouvir, já aproveite para curtir este vídeo, deixar nos comentários aquilo que você deseja curar e se inscrever no canal como quem escolhe permanecer perto de tudo aquilo que faz bem, daquilo que devolve paz e força interior. A partir deste momento, a tela ficará escura de forma suave, para que nada distraia a sua atenção e para que você possa se entregar mais profundamente a esta experiência. Mesmo que o sono chegue no meio do caminho, tudo continuará agindo dentro de você com delicadeza. Agora sinta que você chegou ao lugar certo. Não existe cobrança aqui, não existe pressa, não existe exigência para que você melhore imediatamente. Existe apenas um espaço seguro para repousar, respirar e permitir que a sua própria energia de restauração comece a despertar. Seu corpo conhece o caminho da cura, sua mente conhece o caminho do silêncio. Suas emoções conhecem o caminho do alívio. Talvez você só tenha se afastado disso por causa do excesso, do medo, da tensão acumulada e do cansaço que foi ficando guardado em camadas profundas. Hoje, durante esta meditação, você não precisa provar nada. Basta permanecer, basta ouvir, basta permitir. Deixe que cada palavra vá abrindo espaço dentro de você. Deixe que essa noite ou este momento de pausa marque o começo de uma nova relação com o seu próprio bem-estar, mais gentil, mais consciente, mais amorosa. A cura começa muitas vezes assim, não com esforço, mas com permissão, não com controle, mas com entrega, não com pressa, mas com presença. O propósito desta meditação é conduzir você a um estado profundo de autocura, onde o seu corpo possa se soltar das tensões acumuladas, a sua mente possa desacelerar sem resistência e as suas emoções possam encontrar um lugar de descanso, reorganização e alívio. Este áudio não exige que você faça esforço para alcançar algum resultado imediato. Ele foi criado para ajudar você a entrar pouco a pouco em um espaço interno mais seguro, silencioso e receptivo, onde a restauração possa acontecer de forma natural. Aqui, a intenção não é forçar uma transformação. A intenção é criar as condições para que o seu próprio sistema encontre novamente o caminho do equilíbrio. Talvez você esteja ouvindo esta meditação porque sente o peso do cansaço no corpo, porque sua mente anda carregada, porque as emoções se acumularam em silêncio, ou porque existe dentro de você um desejo sincero de voltar a se sentir inteiro. E esta experiência foi pensada exatamente para isso, para lembrar o seu organismo de que ele pode sair do estado de alerta, para lembrar a sua mente de que ela não precisa permanecer ligada o tempo todo, para lembrar as suas emoções de que elas não precisam continuar presas ao que feriu, desgastou ou sobrecarregou você. Ao longo desta meditação, cada palavra vai agir como um convite suave, levando você a um estado de maior entrega, maior quietude
e maior confiança no processo de renovação que já existe dentro de si. Não é necessário tentar visualizar perfeitamente, nem controlar a respiração de maneira rígida, nem se cobrar por sentir algo específico. Basta permitir que esta experiência aconteça no seu ritmo. Se em algum momento o sono chegar, tudo bem. Se em algum momento sua atenção oscilar, tudo bem. Se em algum momento você apenas sentir vontade de respirar mais fundo e descansar, isso também faz parte. Porque a verdadeira cura começa quando deixamos de lutar contra nós mesmos e começamos a cooperar com o que o corpo e a alma estão pedindo. Esta meditação serve para oferecer esse espaço de cooperação interior, esse reencontro silencioso com aquilo que em você ainda sabe como se recompor. Hoje a intenção é ajudar você a soltar o excesso de pensamentos, o excesso de tensão, o excesso de preocupação, o excesso de carga emocional. A intenção é abrir espaço dentro de você, espaço para respirar com mais leveza, espaço para sentir mais paz, espaço para que o corpo diminua a defesa, para que a mente alivie a pressão, para que as emoções deixem de carregar sozinhas tudo aquilo que já doeu demais. Ao ouvir esta meditação, você não está apenas descansando, você está oferecendo ao seu ser uma oportunidade real de reorganização interior. Está criando um momento em que o silêncio trabalha a seu favor, um momento em que a calma se torna remédio, um momento em que a presença se transforma em cuidado profundo. Esta é uma travessia suave para dentro de si mesmo, uma travessia em que cada respiração pode ajudar a dissolver um pouco da rigidez, em que cada palavra pode afrouxar um nó antigo, em que cada instante de quietude pode devolver uma parte da sua força. Talvez a cura que você precisa não venha como algo brusco, mas como uma sensação crescente de segurança. Talvez ela comece como um relaxamento discreto nos ombros, como um pensamento que perde a força, como uma emoção que deixa de apertar o peito, como um calor sereno percorrendo o corpo. E tudo isso já é muito. Tudo isso já é movimento. Tudo isso já é o começo de uma restauração silenciosa, mas verdadeira. Permita então que esta meditação cumpra seu papel sem pressa. Ela existe para acompanhar você em direção a um descanso mais profundo, a uma percepção mais gentil de si mesmo e a um estado em que corpo, mente e emoções possam juntos lembrar que não precisam viver em guerra. Existe dentro de você uma inteligência natural de cura, uma sabedoria silenciosa que sabe se recompor quando encontra paz suficiente. E é exatamente essa paz que começamos a construir agora, palavra por palavra, respiração por respiração, em um ritmo calmo, seguro e acolhedor. Você não precisa fazer tudo acontecer. Basta permitir, basta ficar, basta ouvir. O restante começa a florescer de dentro para fora. Agora, antes de aprofundar ainda mais esse estado de autocura, permita que o seu corpo encontre uma posição verdadeiramente confortável. Não importa se você está deitado ou reclinado. Apenas sinta que, neste momento, existe um lugar sustentando você. Existe uma superfície acolhendo o peso do seu corpo. Existe algo firme o bastante para segurar você sem exigir nada em troca. Deixe essa percepção simples começar a acalmar o seu sistema. Você não precisa se manter vigilante. Você não precisa continuar sustentando tudo sozinho. Por alguns instantes, a cama, o travesseiro, o colchão, o apoio sob você podem fazer esse trabalho. Você pode apenas repousar. Sinta primeiro a sua mandíbula.
Muitas vezes, sem perceber, você passa o dia inteiro carregando tensão no rosto, apertando os dentes, mantendo a boca rígida como se ainda precisasse suportar mais alguma coisa. Mas agora já não é necessário. Afrouxe devagar essa região. Deixe a língua descansar. Permita que os músculos do rosto se suavizem. Solte a testa. Desfaça qualquer contração entre as sobrancelhas. Relaxe ao redor dos olhos, como se o seu olhar, que talvez tenha passado o dia atento, preocupado ou cansado, finalmente pudesse se recolher para dentro de um lugar mais tranquilo. Sinta o couro cabeludo relaxando, a cabeça se tornando mais pesada, mais entregue, mais calma. Leve agora sua atenção para os ombros. Perceba se eles ainda estão ligeiramente erguidos, como quem continua se preparando para reagir, proteger, resolver ou resistir. E ao perceber isso, não critique o seu corpo. Apenas convide-o com gentileza a soltar. Deixe os ombros descerem. Deixe que o peso do dia escorra para baixo. Sinta os braços ficando mais soltos, mais pesados, mais tranquilos. As mãos podem descansar sem tarefa, sem urgência, sem necessidade de segurar nada. Os dedos podem amolecer, os cotovelos podem ceder. Há um tipo de cura que começa quando o corpo entende que não está mais em combate. E essa compreensão pode nascer agora, neste exato instante, enquanto cada parte sua recebe permissão para desacelerar. Respire lentamente pelo nariz com suavidade, sem forçar. Apenas inspire de um jeito mais consciente. Sinta o ar entrando e abrindo um pouco mais o espaço dentro de você. Depois expire pela boca ou pelo nariz, da maneira que for mais natural, e deixe essa saída do ar carregar o excesso de tensão. Inspire mais uma vez, com serenidade, como quem convida a paz para dentro do peito. Expire e imagine que tudo aquilo que está pesado começa a perder intensidade. Faça isso novamente. Inspire calma. Expire esforço. Inspire presença. Expire pressa. Inspire acolhimento. Expire defesa. Aos poucos, o seu corpo vai entendendo que esse ritmo mais lento é seguro, que respirar mais devagar não é um risco, que soltar não é perder o controle, mas recuperar o equilíbrio. Agora perceba o seu peito e o seu abdômen. Observe o movimento natural da respiração, sem tentar corrigir nada. Apenas note que o ar entra e sai. A vida entra e sai. O movimento continua sem que você precise comandar tudo. E talvez essa seja uma lembrança importante para esta noite ou para este momento. Nem tudo depende da sua vigilância. Nem tudo precisa ser sustentado pela sua força. Existe inteligência no seu corpo. Existe sabedoria no seu sistema. Existe um fluxo natural tentando restaurar você, desde que haja espaço suficiente para isso. Cada respiração consciente abre esse espaço. Cada expiração mais longa envia ao corpo um sinal silencioso de segurança. E quando o corpo se sente seguro, ele começa a baixar as defesas. Leve sua atenção agora para as costas. Sinta os pontos de contato com a cama ou com o apoio onde você está. Perceba onde existe peso. Perceba onde existe calor. Perceba onde existe rigidez. E apenas observe sem tentar resolver imediatamente. O simples ato de perceber com gentileza já começa a modificar aquilo que está tenso. Imagine que a superfície sob você está recebendo o cansaço acumulado, recebendo o peso físico,
recebendo aquilo que o seu corpo já não precisa continuar segurando com tanta força, como se a cada exalação você pudesse entregar um pouco da sobrecarga, um pouco da dureza, um pouco da exaustão, sem pressa, sem esforço, apenas permitindo. Agora solte a barriga. Muitas pessoas atravessam o dia inteiro mantendo o abdômen contraído, como se o corpo não pudesse relaxar nem por um instante. Mas agora você pode soltar. Deixe essa região ficar mais macia, mais livre, mais tranquila. Quando a barriga relaxa, o corpo inteiro recebe uma mensagem profunda de que não precisa continuar se defendendo. E talvez você perceba que, junto com esse relaxamento, algo emocional também começa a ceder. Como se partes suas que estavam endurecidas pela rotina, pela preocupação ou pelo medo, começassem finalmente a se sentir acolhidas. Sinta então suas pernas, as coxas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, os pés. Deixe tudo ficar mais pesado, mais entregue, mais sustentado, como se o seu corpo inteiro fosse, aos poucos, se acomodando em um lugar interno de descanso. O rosto relaxa, os ombros relaxam, o peito relaxa, o abdômen relaxa, as costas relaxam, as pernas relaxam, e a cada parte que solta, a mente também recebe um convite para diminuir o ritmo, porque corpo e mente conversam o tempo todo. Quando o corpo entende que está seguro, a mente começa a acreditar nisso também. Agora faça mais uma respiração lenta e profunda. Inspire com tranquilidade. Segure apenas um instante, sem tensão, e solte devagar, sentindo que, junto com o ar que sai, seu corpo começa a entender que já não precisa mais se defender de nada neste momento. Você está aqui, está amparado, está seguro, está sendo conduzido gentilmente para um estado mais profundo de descanso e restauração. E tudo pode começar exatamente assim, com essa simples permissão para relaxar um pouco mais, respirar um pouco mais fundo e deixar o corpo lembrar como é bom não carregar o mundo inteiro por alguns instantes. Agora, sem mudar nada à força, apenas perceba o que acontece dentro da sua mente quando o corpo começa a relaxar. Muitas vezes, quando o corpo finalmente encontra um pouco de repouso, os pensamentos parecem querer correr ainda mais, como se tudo aquilo que foi empurrado para depois tentasse aparecer ao mesmo tempo. Ideias, lembranças, preocupações, cenas do dia, pendências, medos, conversas antigas, hipóteses sobre o amanhã. E se isso estiver acontecendo com você agora, não há problema algum. Você não está fazendo nada errado. Sua mente não precisa ser combatida. Ela precisa ser conduzida com gentileza para um ritmo mais calmo. Em vez de tentar parar os pensamentos de uma vez, apenas comece a se afastar deles aos poucos, como quem se senta à margem de um rio e observa a água passar, sem precisar entrar em cada corrente. Cada pensamento pode vir, mas não precisa permanecer. Cada imagem pode surgir, mas não precisa dominar você. Cada lembrança pode aparecer, mas não precisa ser resolvida agora. Pela primeira vez neste dia, você pode permitir que nem tudo seja concluído, nem tudo seja respondido, nem tudo seja controlado. Há um tempo para agir e há um tempo para descansar. Este é o tempo de descansar. Respire mais uma vez de forma lenta e serena. Ao inspirar, sinta que sua mente recebe espaço. Ao expirar, sinta que ela perde velocidade. Inspire
e perceba um pequeno alívio se espalhando por dentro. Expire e imagine o ruído do dia se afastando um pouco mais, como se a cada saída do ar você desse alguns passos para longe da agitação, longe do excesso, longe da pressão, longe da necessidade de continuar funcionando no mesmo ritmo de antes. Seu corpo já começou a entender que pode repousar. Agora sua mente também pode aprender isso. Imagine que existe um céu amplo e silencioso dentro de você. Os pensamentos são apenas nuvens passando por esse céu. Algumas nuvens são densas, outras são leves. Algumas chegam carregadas, outras mal deixam marca, mas nenhuma delas define o céu. O céu continua sendo maior, mais profundo, mais estável. Do mesmo modo, existe em você um espaço mais profundo do que qualquer pensamento. Um espaço que não se confunde com a pressa, com o medo, com a preocupação. Um espaço interno de presença, calma e silêncio. E aos poucos, você vai se aproximando dele. Agora, dentro de si, comece a acompanhar uma contagem suave, apenas como um convite para descer mais fundo em direção à tranquilidade. 10. Seu corpo continua afundando um pouco mais no apoio que sustenta você. 9. A testa permanece solta, os olhos descansam, a face suaviza. 8. Sua respiração encontra um ritmo mais macio, mais livre, mais profundo. 7. Os pensamentos começam a perder urgência. 6. O ruído mental já não precisa mais chamar tanto a sua atenção. 5. Você vai se aproximando de um estado de quietude cada vez mais natural. 4. O dia começa a ficar distante. 3. Sua mente entende que não precisa continuar alerta. 2. Tudo dentro de você pode ficar mais lento agora. 1. Você chegou a um lugar de maior silêncio e talvez ainda existam pensamentos passando. Tudo bem. O objetivo não é esvaziar a mente à força. O objetivo é diminuir a força que ela tem sobre você neste momento. Pensamentos podem continuar existindo, mas cada vez mais ao fundo, cada vez mais distantes, como sons baixos em uma casa que vai adormecendo aos poucos. Você já não precisa seguir cada um deles. Não precisa discutir com eles. Não precisa acreditar em todos, basta deixá-los passar. Basta reconhecer que eles estão se afastando. Basta sentir que existe algo mais importante do que pensar agora. Existe o descanso, existe o alívio, existe a possibilidade de simplesmente ser conduzido para um estado interno mais sereno. Repita silenciosamente dentro de si, com leveza, sem pressa. Eu posso soltar. Eu posso desacelerar. Eu posso descansar. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu não preciso sustentar tudo agora. Eu não preciso pensar em tudo agora. Minha mente pode diminuir o ritmo. Meu coração pode se aquietar. Meu corpo pode confiar. Deixe essas frases descerem como gotas lentas sobre a sua consciência, sem rigidez, sem obrigação, apenas como sugestões que vão encontrando espaço onde antes havia tensão. Imagine agora que cada pensamento acelerado é como uma luz que vai diminuindo de intensidade. Não se apaga de modo brusco, apenas vai ficando mais suave, mais distante, menos invasiva. As imagens mentais perdem velocidade. As frases internas perdem força. As preocupações perdem peso. E no lugar desse excesso, surge uma sensação de espaço. Um espaço interno que acolhe. Um espaço interno que não exige. Um espaço interno
onde você pode finalmente respirar, sem se sentir perseguido por tudo aquilo que ainda falta. Neste instante, não existe cobrança. Existe apenas descanso se aproximando. Sinta como a mente responde quando você deixa de alimentá-la com pressa. Ela vai se aquietando em camadas. Primeiro um pouco, depois mais um pouco, depois ainda mais. Como a superfície de uma água que, após ter sido tocada, volta lentamente ao estado de calma. Você não precisa apressar esse processo. Cada respiração ajuda, cada palavra ajuda, cada segundo em que você escolhe permanecer aqui ajuda. E aquilo que antes parecia intenso começa a se dissolver na distância. Se alguma preocupação insistir em voltar, diga internamente a si mesmo com firmeza suave: depois. Agora não. Amanhã eu vejo. Neste momento eu descanso. Existe sabedoria também em adiar. Existe cura também em interromper o ciclo da preocupação. Existe força em não continuar se exigindo lucidez, resposta e produtividade em um momento que foi criado para repouso e recomposição. Sua mente pode aprender que ela não precisa vigiar a noite inteira. Ela pode baixar a guarda. Ela pode ser acolhida. Ela pode ser conduzida ao silêncio. Agora permaneça apenas sentindo essa desaceleração, como se a sua mente estivesse se inclinando para dentro de um quarto escuro, silencioso, protegido e tranquilo. Um lugar onde nada precisa ser explicado. Um lugar onde nada precisa ser resolvido. Um lugar onde o pensamento perde a pressa e a alma encontra espaço para respirar. Você vai se afastando do ruído do dia, vai se afastando das tensões acumuladas, vai se afastando do excesso de estímulos e vai se aproximando de um centro mais calmo, mais profundo, mais inteiro. Cada respiração leva você mais para perto desse centro. Cada expiração retira um pouco da agitação. Cada instante aqui reforça a mensagem de que é seguro diminuir o ritmo. É seguro não pensar tanto. É seguro não responder agora. É seguro descansar. E quanto mais você permite essa experiência, mais a sua mente aprende a confiar nesse novo compasso. Um compasso mais lento, mais silencioso, mais gentil, mais curador. Agora que o seu corpo começa a relaxar com mais profundidade e a sua mente já não precisa correr no mesmo ritmo de antes, permita que esta meditação leve você para o centro do seu processo de autocura. Existe dentro de você uma sabedoria silenciosa que nunca desapareceu. Mesmo quando tudo pareceu pesado, confuso, cansativo ou emocionalmente desgastante, essa inteligência interior permaneceu viva, esperando apenas um momento de paz para voltar a agir com mais liberdade. E este momento chegou, não como uma obrigação, não como uma luta, mas como um retorno ao lugar onde o seu corpo pode se reorganizar, a sua mente pode se aliviar e as suas emoções podem encontrar um caminho de restauração. Imagine agora que existe uma luz suave começando a surgir no centro do seu peito. Uma luz calma, acolhedora, morna, profundamente serena. Ela não invade, ela não força, ela apenas aparece e se expande aos poucos, como se reconhecesse que agora existe espaço dentro de você para trabalhar. Essa luz carrega uma energia de recomposição, de equilíbrio, de cuidado profundo. A cada respiração, ela cresce um pouco mais. A cada expiração, ela dissolve um pouco do peso que foi se acumulando em silêncio.
Talvez você não consiga ver essa luz com nitidez, mas pode senti-la como uma presença, como um calor suave, como um consolo, como uma força silenciosa que vai preenchendo os espaços onde antes havia tensão, medo, desgaste ou sobrecarga emocional. Permita que essa luz se espalhe primeiro pelo seu peito, envolvendo o coração com delicadeza. Se existiram mágoas guardadas, tristezas não expressadas, cansaços emocionais antigos, decepções que apertaram por dentro, deixe que essa luz toque tudo isso sem julgamento. Você não precisa reviver nada, não precisa explicar nada, não precisa reabrir feridas para que a cura aconteça. Basta permitir que essa presença luminosa encontre dentro de você os lugares que mais precisam de acolhimento. E ao tocar esses lugares, ela começa a aliviar, a suavizar, a afrouxar os nós invisíveis que foram se formando ao longo do tempo. Seu coração não precisa continuar carregando tudo no mesmo peso. Ele pode ser cuidado agora. Essa luz segue subindo para a garganta, como se abrisse um caminho de liberação. Quantas palavras ficaram presas? Quantos sentimentos foram engolidos? Quantas vezes você precisou se calar por cansaço, medo, insegurança ou excesso de dor? Agora, sem precisar dizer nada, sem precisar falar em voz alta, apenas permita que essa região também relaxe. A energia de autocura chega para dissolver a rigidez, para abrir espaço, para devolver fluxo ao que estava retido. Você não precisa mais segurar tudo da mesma maneira. Existe algo dentro de você que já começa a transformar o que estava bloqueado em movimento mais leve, mais livre, mais pacífico. Agora essa luz sobe e envolve a cabeça, a mente, os pensamentos, a memória, as imagens internas, o excesso de estímulo, o cansaço mental. Imagine essa energia como um bálsamo suave, envolvendo o cérebro com serenidade, como se cada parte da sua mente recebesse permissão para descansar profundamente. Os pensamentos acelerados começam a se afastar ainda mais. As preocupações deixam de apertar. A autocrítica perde força. O excesso de análise perde intensidade. A mente deixa de funcionar como um campo de tensão e começa a se tornar um espaço de quietude. Existe cura acontecendo também aí. Cura para o excesso de cobrança. Cura para a ansiedade. Cura para o medo de não dar conta. Cura para a necessidade de permanecer sempre em estado de alerta. Agora sinta essa luz descendo novamente, passando pelos ombros, dissolvendo o peso invisível que você talvez tenha carregado por muito tempo. Quantas responsabilidades, quantas pressões, quantas exigências, quantas dores escondidas atrás de uma tentativa de permanecer forte. Deixe que a luz toque seus ombros e desfaça esse peso com delicadeza. Ela desce pelos braços, pelos cotovelos, pelas mãos, como se dissesse ao seu corpo inteiro que já não é necessário segurar tudo com a mesma tensão. Você pode soltar, você pode confiar, você pode descansar sem perder sua força. Na verdade, é justamente no descanso que a sua força mais profunda se reconstrói. Agora deixe essa energia alcançar o centro do seu corpo, passando pelo peito, pelo abdômen, pelas costas. Ela toca órgãos, músculos, nervos, células, tecidos, respiração, batimentos, fluxos internos. Tudo em você recebe essa mensagem silenciosa de reorganização. Seu corpo escuta, seu sistema escuta,
Sua estrutura interna reconhece essa presença de cuidado. E quanto mais você permite, mais essa energia atua como um reequilíbrio, como se devolvesse harmonia às partes cansadas, serenidade às partes tensas e vitalidade às partes que estavam enfraquecidas pelo excesso de estresse. Repita silenciosamente dentro de si, com calma e verdade. Meu corpo sabe como se recompor. Minha mente sabe como se acalmar. Minhas emoções sabem como se reorganizar. Existe cura acontecendo em mim. Existe equilíbrio retornando para mim. Existe paz alcançando tudo o que em mim precisava de alívio. Deixe essas frases ecoarem suavemente no seu interior, não como uma obrigação de acreditar intensamente, mas como sementes sendo depositadas em um solo que agora está mais receptivo. Aos poucos, o que se repete com presença começa a ser aceito pelo corpo, pela mente e pela emoção como uma nova possibilidade real. Agora imagine que tudo aquilo que estava adoecido pelo acúmulo, pela tensão ou pela dor, começa a ser envolvido por essa luz restauradora. As regiões do corpo que carregam desconforto recebem suavidade. As partes da mente que carregam excesso recebem silêncio. As emoções que estavam endurecidas recebem calor, acolhimento e permissão para se soltarem. Você não está tentando fingir que nada aconteceu. Você está apenas permitindo que algo novo comece a agir dentro de você. Um novo ritmo, uma nova relação com o seu próprio corpo, uma nova maneira de escutar o que você sente, uma nova escolha de se tratar com mais gentileza, mais respeito e mais presença. Se existe em você alguma dor emocional antiga, imagine agora que ela está sendo segurada por mãos invisíveis de cuidado, não para ser apertada, mas para ser aliviada. Não para ser relembrada com força, mas para ser suavizada. Não para dominar você, mas para perder peso. Você não precisa continuar definindo sua noite, seu descanso e sua vida pelo que doeu. Pode existir um novo começo dentro de um simples momento de entrega. Pode existir uma nova sensação dentro do mesmo corpo. Pode existir uma nova paz dentro da mesma mente. Pode existir um novo espaço para respirar dentro do mesmo coração. Agora sinta que essa autocura não vem de fora como algo distante. Ela se manifesta a partir de dentro, despertada por este estado de presença, segurança e receptividade, como se você estivesse se lembrando de algo que sempre foi seu. A capacidade de cicatrizar internamente, a capacidade de restaurar o equilíbrio, a capacidade de sair do excesso e voltar para o centro, a capacidade de descansar sem medo, a capacidade de acolher a si mesmo com profundidade. Tudo isso começa a despertar ainda mais agora. Permaneça por alguns instantes, sentindo que cada respiração alimenta essa restauração. Inspire e receba. Expire e solte. Inspire e permita que a cura encontre o seu caminho. Expire e deixe ir o que já não precisa ficar com a mesma intensidade. Inspire paz para o corpo. Expire tensão. Inspire silêncio para a mente. Expire ruído. Inspire alívio para as emoções. Expire peso. Aos poucos você vai percebendo que não está apenas ouvindo uma meditação. Está vivendo uma experiência de retorno a si mesmo. Um retorno mais amoroso, mais profundo, mais curador. E quanto mais você permanece aqui, mais o seu ser inteiro entende que não precisa continuar preso ao mesmo padrão de desgaste. Existe uma nova resposta se formando em você. Mais calma, mais equilíbrio, mais confiança.
mais repouso, mais vida circulando onde antes havia apenas cansaço, mais espaço interior onde antes havia aperto, mais suavidade onde antes havia rigidez, mais esperança onde antes havia sobrecarga. Você está sendo cuidado por dentro. Seu corpo está ouvindo. Sua mente está recebendo. Suas emoções estão cedendo. E a autocura segue acontecendo, silenciosa, constante e profundamente. Agora permita que tudo aquilo que foi sendo despertado dentro de você comece a se acomodar mais profundamente, como a água de um lago que, depois de receber a luz da manhã, permanece calma e refletindo serenidade. A cura não precisa ser apressada para ser verdadeira. Muitas vezes, ela se fortalece exatamente quando encontra repetição suave, presença constante e um coração disposto a acolher o novo estado que está nascendo. Por isso, neste momento, apenas deixe que as sensações de alívio, descanso e reorganização se assentem dentro de você com tranquilidade. Não é preciso correr para sentir mais. Não é preciso se cobrar para alcançar algo maior. Basta permanecer neste espaço e permitir que aquilo que já começou a agir continue se aprofundando em silêncio. Repita internamente com calma e gentileza, como quem oferece ao próprio ser uma verdade que precisa ser ouvida mais de uma vez. Eu posso descansar sem culpa. Eu posso me tratar com mais suavidade. Eu posso permitir que meu corpo receba paz. Eu posso permitir que minha mente diminua o ritmo. Eu posso permitir que minhas emoções se reorganizem. Cada vez que você acolhe essas frases sem resistência, algo dentro de você começa a reconhecer que existe um novo caminho possível. Um caminho em que você não precisa viver em constante tensão para se sentir seguro. Um caminho em que o descanso deixa de ser interrupção e passa a ser remédio. Um caminho em que a calma deixa de parecer distante e começa a se tornar familiar. Sinta agora o seu corpo como um lugar que pode voltar a ser amigo. Talvez por muito tempo você tenha se relacionado com ele apenas através do cansaço, da cobrança, da exaustão ou do desconforto. Talvez tenha olhado para si mesmo apenas a partir daquilo que estava pesado, do que doía, do que parecia sem solução. Mas agora existe uma mudança silenciosa acontecendo. Você começa a perceber que seu corpo não está contra você. Ele está pedindo cuidado, está pedindo tempo, está pedindo escuta, está pedindo paz. E ao ouvir isso com mais amor, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a colaborar com o seu próprio processo de restauração. Permita também que a sua mente receba essa nova mensagem. Sua mente não precisa mais ser tratada como inimiga. Ela não precisa ser forçada, reprimida ou castigada porque se acelerou demais. Ela só precisa aprender, pouco a pouco, que existe um lugar seguro onde ela pode repousar. E esse lugar começa a existir agora. Cada palavra desta meditação ajuda a construir esse espaço. Cada respiração mais lenta ajuda a fortalecer esse espaço. Cada instante em que você escolhe permanecer aqui sem pressa ajuda a tornar esse espaço mais real. Sua mente pode confiar. Sua mente pode baixar a guarda. Sua mente pode entender que não precisa vigiar tudo para que você esteja bem. Agora leve essa percepção para suas emoções. Quantas vezes você teve de seguir em frente, mesmo estando ferido por dentro? Quantas vezes precisou silenciar o que sentia para dar conta do dia? Quantas vezes guardou o que era pesado
porque não havia tempo, espaço ou acolhimento suficiente. Mas agora há espaço, agora há acolhimento. Agora há tempo para que as emoções deixem de se sentir empurradas para o fundo e comecem a ser abraçadas com mais ternura. Diga internamente para si mesmo: eu não preciso carregar tudo sozinho. Eu não preciso continuar apertando o peito para sobreviver. Eu não preciso viver permanentemente em defesa. Posso relaxar, posso sentir alívio, posso confiar neste momento de paz. Imagine que as partes mais cansadas de você estão recebendo uma manta leve de quietude, uma manta que não pesa, apenas acolhe. Ela envolve o corpo, acalma a mente e conforta o coração. Debaixo dessa sensação de acolhimento, tudo começa a encontrar seu lugar outra vez. O que estava disperso vai se recolhendo. O que estava endurecido vai amolecendo. O que estava agitado vai se aquietando. O que estava ferido vai deixando de se sentir tão sozinho. Essa é a força da fixação emocional. Não é intensidade brusca, é repetição serena. É verdade dita com suavidade. É presença suficiente para que o sistema inteiro acredite, finalmente, que a paz pode permanecer por mais tempo. Repita mais uma vez, dentro de si, em um ritmo calmo: meu corpo merece descanso. Minha mente merece silêncio. Minhas emoções merecem cuidado. Eu mereço paz. Eu mereço aliviar o peso. Eu mereço me sentir seguro dentro de mim. Essas afirmações não existem para convencer você à força. Elas existem para tocar regiões internas que talvez tenham passado tempo demais ouvindo o contrário. Tempo demais ouvindo pressa, medo, dureza, exigência, sobrecarga. Agora você começa a oferecer para si uma nova frequência. Uma frequência mais gentil, mais estável, mais reparadora. E tudo isso vai se fixando não apenas nas palavras, mas na sensação que elas deixam ao passar. Perceba como seu corpo responde quando escuta mensagens de permissão em vez de pressão. Talvez a respiração fique ainda mais macia. Talvez o rosto relaxe um pouco mais. Talvez o peito fique mais leve. Talvez o abdômen ceda um pouco mais. Talvez os pensamentos diminuam ainda mais o volume. Talvez você sinta apenas uma pequena mudança, quase imperceptível. E ainda assim, essa mudança importa. Porque a cura profunda muitas vezes começa justamente nos pequenos deslocamentos, em uma tensão que amolece, em uma preocupação que perde intensidade, em uma emoção que deixa de apertar com a mesma força, em uma sensação de abrigo que finalmente encontra espaço para permanecer. Agora sinta que aquilo que foi despertado em você não vai embora quando esta parte termina. Essa paz pode continuar. Esse cuidado pode continuar. Essa reorganização pode continuar. O seu sistema está aprendendo. Seu corpo está registrando. Sua mente está absorvendo. Suas emoções estão entendendo que existe uma nova possibilidade de viver os próximos instantes com mais calma, mais entrega e menos peso. Quanto mais você permite esse estado, mais ele se torna reconhecível dentro de você. E aquilo que hoje parece uma experiência guiada, vai se tornando pouco a pouco um caminho interno acessível. Deixe então que esta verdade se assente em profundidade. Você não precisa se curar sozinho, à força e com pressa. A cura também acontece quando você desacelera. A cura também acontece quando você se acolhe. A cura também acontece quando você para de se tratar como campo de batalha
e começa a se tratar como espaço sagrado de recomposição. Existe sabedoria nisso, existe força nisso, existe um amor silencioso nisso, e esse amor pode ser sentido agora, envolvendo sua respiração, sustentando seu corpo, acalmando sua mente e dando descanso ao seu mundo emocional. Permaneça por mais alguns instantes apenas recebendo a leveza que chega sem barulho, recebendo o alívio que não precisa anunciar nada, recebendo a tranquilidade que vai tomando espaço dentro de você, recebendo a permissão de não resolver tudo hoje, recebendo a chance de simplesmente existir sem tensão por alguns momentos. Tudo vai se assentando, tudo vai se acomodando, tudo vai encontrando um ritmo mais suave. E você pode confiar nesse ritmo, pode confiar nesse estado, pode confiar no fato de que algo bom está sendo consolidado dentro de você agora. Agora, sem esforço, apenas continue respirando nesse ritmo tranquilo e permita que tudo o que foi despertado em você siga se acomodando com suavidade. Não é necessário fazer mais nada. Não é necessário tentar aprofundar mais, entender mais ou buscar qualquer sensação específica. Seu corpo já começou a relaxar. Sua mente já começou a desacelerar. Suas emoções já começaram a encontrar um lugar mais calmo dentro de você. E neste instante, isso já é suficiente. Muito do que cura não acontece no momento em que tentamos controlar, mas no momento em que finalmente paramos de resistir e deixamos a paz permanecer. Sinta o peso agradável do seu corpo sendo sustentado. Sinta o silêncio crescendo ao redor e dentro de você. Sinta que existe uma quietude tomando conta do espaço interno, onde antes havia tensão, excesso e cansaço. Como se tudo estivesse sendo envolvido por uma presença serena, protetora e restauradora. Seu corpo pode descansar mais profundamente agora. Sua mente pode continuar soltando o que ainda restou do dia. Suas emoções podem ser colocadas com delicadeza em um lugar de repouso. Não há mais urgência. Não há mais necessidade de carregar nada com tanta força. Só existe este momento, esta respiração, esta entrega calma. Se o sono estiver chegando, deixe que ele venha naturalmente. Não tente segurar a consciência. Não tente acompanhar cada palavra até o fim. Você não precisa. Mesmo que adormeça agora, essa sensação de cuidado continua trabalhando em silêncio dentro de você. Seu organismo continua recebendo a mensagem de que está seguro. Sua mente continua aprendendo que pode diminuir a vigilância. Seu coração continua sendo acolhido por uma paz que não exige nada, apenas permanece. E se você ainda estiver acordado, apenas fique aqui mais um pouco, como quem repousa dentro de um abrigo silencioso, quente e tranquilo. Imagine que a noite, ou este momento de pausa, estende sobre você um manto leve de serenidade. Debaixo desse manto, o corpo encontra descanso. Debaixo desse manto, a mente encontra silêncio. Debaixo desse manto, as emoções encontram alívio. Tudo se organiza sem pressa. Tudo se acalma sem esforço. Tudo vai encontrando um ritmo mais macio, mais profundo, mais restaurador. Você não precisa fazer acontecer. Basta permitir. Basta continuar respirando. Basta continuar sendo sustentado por essa calma. Agora deixe que a sua respiração fique cada vez mais natural, mais solta, mais silenciosa, como se o próprio corpo soubesse sozinho o caminho para o repouso.
E ele sabe. Seu corpo sabe descer para o descanso. Sua mente sabe se afastar do ruído. Seu coração sabe reconhecer quando encontrou paz. Por isso, entregue-se a essa sensação com confiança. A noite pode seguir. O descanso pode vir. O sono pode chegar no tempo certo. E você pode simplesmente permanecer aqui, sendo cuidado por essa quietude que envolve, acolhe e restaura. Que o seu corpo continue absorvendo leveza. Que a sua mente continue afundando em silêncio. Que as suas emoções continuem se soltando do peso. E que, sem perceber, você vá sendo levado para um estado cada vez mais profundo de tranquilidade, confiança e repouso. Agora você pode descansar. Agora você pode soltar. Agora você pode confiar. Tudo está mais calmo. Tudo está mais leve. Tudo está sendo conduzido para dentro de uma noite de restauração, paz e acolhimento.